problema do prisioneiro viajante e finalmente o Alisson, que acompanha o seminário desde o começo, ainda não tinha apresentado, né? Já estava começando a ficar com vergonha que as pessoas cobravam ele na rua. Então ele resolveu apresentar hoje. Ok? Obrigado. Pois é, boa tarde. Obrigado, Leandro. Eu estava ficando com vergonha mesmo e é uma grande honra para mim apresentar quando eu recebi o convite da comissão secreta, que ninguém sabe quem é. Mas eu fiquei um pouco intimidado, né? Porque ia ser a season finale, né? O último seminário da temporada, e isso dá um pouco de pressão. Aí, felizmente, o Eric apresentou antes de mim, e quem acompanha Game of Thrones sabe que o melhor episódio da temporada é o penúltimo, né? Não é o último. Então, como ele apresentou, tá tudo certo. Eu também fiquei intimidado porque eu não sou matemático, né? Eu sou engenheiro. Eu acho que só a Maria Antônia, engenheira, apresentou aqui antes, né? Ou teve algum outro. Enfim, mas quase nenhum engenheiro. E isso é um convite que eu faço, né? Convidem seus amigos engenheiros. Eles são legais também. Eles podem ter um futuro engenheiro aqui. Mas, bom, hoje eu queria falar sobre um problema que é daqueles problemas de probabilidade, em que alguém explica para você a solução e você continua não... Você entende, mas você não concorda, né? Ou pelo menos você não consegue captar por que aquilo funciona. A probabilidade para mim é bruxaria, não acredito muito nisso, não. Mas eu queria apresentar o seminário sobre isso. Basicamente é um probleminha onde a gente tem alguns prisioneiros e tem um carcereiro sádico, né? Todo carcereiro é sádico, senão ele não teria escolhido essa profissão. Então ele é um carcereiro sádico e ele chega para os prisioneiros e pergunta se eles querem jogar um jogo. E o jogo basicamente consiste no seguinte: são N prisioneiros, no caso aqui 8, e o jogo consiste no fato que o carcereiro vai colocar 8 caixas, e dentro de cada caixa ele vai colocar um número equivalente a um número para cada prisioneiro. Então cada prisioneiro tem um número, aqui vocês não estão vendo direito, mas cada um tem na calça está marcado um número, e o número de cada prisioneiro vai entrar dentro de cada caixa. E as regras do jogo basicamente são as seguintes: cada prisioneiro dos N vai poder sair, eles estão todos reunidos aqui no lugar das celas, cada um deles vai sair por vez, vai chegar no lugar onde estão essas caixas, estão no pátio, ele pode abrir metade das caixas. E o jogo funciona assim: se todo prisioneiro sair do lugar dele, passear, for nas caixas, abrir as caixas, abrir metade das caixas, encontrar o seu número e sair, deixando as caixas exatamente como estavam, se todo prisioneiro fizer isso, então todos os prisioneiros estão livres. Tá? Tá claro? Caso contrário, se um prisioneiro não conseguir encontrar seu número, aí entra a parte dos jogos mortais, está todo mundo morto. E dificilmente isso é um dilema, né? Isso não parece muito dilema, porque se a gente calcular a chance ou a probabilidade dessa empreitada dos prisioneiros ser bem-sucedida, aparentemente é muito pequena. Você tem... Cada prisioneiro, ele tem... Vou fazer o caso com 8 aqui. São 8 caixas, cada prisioneiro pode abrir 4 caixas. Como cada prisioneiro vai no pátio, abre as caixas, deixa as caixas exatamente como estavam e sai, aparentemente são eventos independentes. Então, a chance de um prisioneiro encontrar o seu número é 4/8, que é meio. A chance de todos encontrarem o seu número é 4/8, meio, elevado ao número de prisioneiros. Faz sentido? Então, nesse caso aqui, que a gente tem 8 prisioneiros, a chance vai ser meio elevado a 8, que dá menos que 0,4%. Tá? Não é 0,4%, é 0,4%. Então, é bem pequeno. Então, dificilmente eu chamaria isso de dilema, porque se a comissão secreta me chama para participar de um jogo onde eu tenho 0,4% de chance de ganhar, eu sinto muito, mas eu não vou. Tá? Então, faz sentido isso não ser um dilema pelo seguinte motivo: todo mundo que acompanha esse seminário sabe que o dilema aqui é o gordo. Tá? Então, eu não vou tentar introduzir um novo dilema quando a gente sabe que o seminário já tem um dilema, que é o dilema do seminário de coisas legais.
Enfim, tá a Marina desenhada aqui. Eu coloquei a Marina porque ela falou que não empurra o gordo. O Tengan eu acho que empurraria, né? Então, para salvar o gordo, eu coloquei ele aqui. Mas, enfim, vamos voltar. Já que eu não posso falar de dilema, eu falei, são 13h19 ainda, eu tenho até as 2h. Eu falei, vou falar de outra coisa. Então, eu pensei em falar do problema do caixeiro viajante. Acho que todo mundo que está aqui, pelo menos, já deve ter ouvido falar, pelo menos, do problema do caixeiro viajante. Quem sabe seja um dos problemas mais clássicos da área de otimização. E, basicamente, se existe alguém que não ouviu falar, o problema é muito simplesmente enunciado. Você tem algumas cidades, a metáfora é baseada em algumas cidades, então você tem algumas cidades, e o seu objetivo é sair de uma dessas cidades, percorrer todas as outras, passar por todas as outras e voltar para a cidade de origem, gastando o menor comprimento possível, tendo o menor comprimento de rota possível. Tá? Isso aqui seria uma rota... Eu fiz na mão, mas eu acho que é ótima, né? Difícil unir todas essas cidades com uma rota menor que essa. Esse problema é um problema curioso, tá? É um problema que tem foi feito de tudo sobre esse problema um pouco na literatura ou na... Enfim, isso aqui é esses caras aqui, eu esqueci o nome deles, mas também não importa, são 2 policiais de um seriado estadunidense, do começo da década de 50 ou 60, não lembro agora, mas basicamente isso aí era uma propaganda onde eles tinham que percorrer algumas cidades ali, e a propaganda dizia, ajude a Patrulha 54, que era o nome do seriado, ajude a Patrulha 54 e ganhe dinheiro. Então, basicamente, você tinha que resolver o problema do caixeiro viajante para algumas cidades, e a melhor solução ganhava um prêmio de $10.000, que na década de 50 era relativamente ok. Mas o que é curioso dessa propaganda é que isso aparecia numa caixa de cereal. Tá? Então, é um problema simples, né? Você está lá de manhã, você não tomou café ainda, você está comendo cereal e você consegue resolver o problema do caixeiro viajante. É algo interessante. É um problema até mesmo estadunidense médio aí, de manhã cedo, comendo um cereal, ele consegue resolver o problema do caixeiro viajante. É um problema muito simples, na verdade. É muito simples. As pessoas conseguiram fazer que um gorila resolvesse o problema do caixeiro viajante. Tá? Você sabe qual que é a maior... Eu adoro essas pesquisas que fazem com o caixeiro viajante. Sabe qual é a maior dificuldade nessa pesquisa? É convencer o gorila a resolver o problema do caixeiro viajante. Né? Como é que você consegue convencê-lo a resolver o problema? O que eles fizeram foi algo assim que eu não sei se passaria no conselho de ética hoje em dia. Mas basicamente eles fizeram o seguinte: eles pegaram um gorila, tinha uma série de gorilas. Não sei se era gorila ou chimpanzé. Qual que é o grande? É gorila ou chimpanzé? Gorila? Enfim, um primata desse aí. Pegaram o gorila e estava numa jaula cheia de gorilas, os amiguinhos dele lá. Pegaram o gorila e saíram passeando pelo jardim que eles ficavam quando estavam livres. E saíram, sem os outros verem, saíram passeando com o gorila pela mão e colocando banana escondido no jardim. E foram passeando pelo jardim e colocando banana. E aí depois voltaram com o gorila, que é a parte do comitê de ética, não sei se aprovaria muito, colocaram lá dentro da jaula de novo e abriram a cela, todo mundo junto. O que é que o gorila pensou? Eu vou sair correndo desesperado pegando essas bananas, senão essa galera vai pegar minhas bananas. Né? E ele saiu, e você vê que a rota dele isso aqui é uma rota real, tá um artigo publicado, bonitinho. Então o gorila saiu, chama Bidu, tem até nome. O Bidu saiu e fez essa rota aqui. Imaginando que enquanto ele estava por aqui, algum outro gorila encontrou essa banana, é uma rota razoavelmente boa. Então, é um problema muito simples. É um problema muito, muito simples. Tá? Fizeram pombas resolver esse problema. Tá? Eu não vou aqui tentar explicar como é que eles convenceram as pombas a resolver o problema, porque eu acho que transcende um pouco minha capacidade, mas tem uma foto das pombas resolvendo o problema do caixeiro viajante. Tá? Também está no artigo publicado, bonitinho. Basicamente tinha um mecanismo, se ela clicasse as rotas num dado
numa dada ordem lá, uma solução suficientemente boa, ela caía um milhinho para ela comia um milho, ficava feliz, e todo mundo, o cientista publicava o paper, ficava todo mundo feliz, né? Então, é um problema realmente muito simples, mas ele é mais que simples. Ele tem alguma coisa que ele mexe com a gente, tá? Ele mexe com o nosso coração. Ele é Então, um coração foi o que eu encontrei na internet, é um coração tabagista, mas enfim, foi o que deu para encontrar. Então, é um amor de problema realmente. É um problema que você tem uma série de pesquisas sobre esse problema que são muito interessantes. Por exemplo, eles fizeram, para um conjunto de instâncias, um conjunto de problemas, eles analisaram a eficiência de adultos resolvendo em comparação com crianças resolvendo o mesmo problema. Então, a gente tem aqui crianças com 7 anos de idade para problemas de 5 cidades, 10 cidades, 15 cidades. E a conclusão do artigo, que eu tendo a concordar, é que muito cedo o ser humano ele passa a conseguir resolver de maneira razoável problemas do cachorro viajante. Mesmo crianças crianças de 12 anos, para os maiores problemas ali, crianças de 12 anos conseguem um gap, ou seja, uma diferença da solução dela para a solução ótima, de 5%. Enquanto os adultos conseguem 2,7%. Não é tanta diferença assim. Você colocar outras situações da vida, essa diferença seria bem maior de 12 para a idade adulta, né? De alguma maneira, parece que a gente sabe resolver esse problema intrinsecamente. Parece que tem alguma coisa que a gente gosta nesse problema. E fizeram pesquisas com isso também. Então, isso aqui é uma pesquisa extremamente interessante que fizeram. Isso aqui está publicado numa revista de psicologia, onde eles... Basicamente, o que eles faziam era pegavam dois grupos de controle, dois grupos, na verdade, e eles davam um conjunto de pontos para um grupo e o mesmo conjunto de pontos para o outro grupo. E para um grupo, eles explicavam o problema do caixeiro viajante. Eles diziam, isso aqui é um problema, onde você tem que ligar esses pontos, gastando a menor quantidade de tinta possível, enfim, alguma coisa assim. E para o outro grupo, eles falavam simplesmente, olha, está aqui um conjunto de pontos, ligue da maneira que você achar mais bonito, tá? Da maneira que você gostar mais. E o surpreendente dessa pesquisa foi que várias soluções ótimas só foram encontradas no grupo da estética, no grupo que ligava como mais aprazia. É algo surpreendente, né? Ou seja, parece que a função objetiva do prazer e do caixeiro viajante elas estão correlacionadas. Parece que o ser humano ele acha esteticamente agradável você olhar para uma solução ótima do caixeiro viajante. Não é tão difícil pensar nisso, não. Na verdade, por exemplo, eu posso provar que nenhuma solução ótima do caixeiro viajante tem cruzamentos. Então, cruzamento é um negócio que a gente não gosta mesmo. Está desenhando cruzamento, a gente tem uma certa repulsa. Então, faz sentido esse tipo de coisa. O que não faz sentido é que um grupo buscando a solução ótima não consiga, sabendo qual que é a função objetiva, não consiga, e outro grupo que está ligando simplesmente pelo prazer de ligar pontos, consiga. Então, é um amor de problema. Na verdade, é um amor de problema, e você sabe que na academia a gente tem... Eu ia falar tempo livre, mas vamos falar isso. A gente tem que passar tempo pensando na ciência, né? Então, é tempo livre, tá? Então, a gente tem tempo livre e as pessoas usam esse tempo livre para fazer coisas divertidas. Então, isso aqui é o que eles chamam de arte do caixeiro viajante. O que é que eles fazem? Eles criam uma instância, um conjunto de pontos, onde, se você resolver o problema do caixeiro viajante nessa instância, a solução ótima dá um desenho bonitinho. Tá? Então, tem um Coliseu, tem um pinguim, tem a Mona Lisa, tem de tudo. Isso aqui é uma instância do caixeiro viajante. Vocês percebem isso, né? Aqui são várias cidades, tá? E quando você resolve o caixeiro viajante nessa instância, dá esse desenho aqui. Dá uma... Como que eles fazem isso, eu não sei, mas parece que tem competição. Enfim. Qualquer coisa, né? E realmente parece que a gente tem um certo senso estético ligado a esse problema. Isso aqui é um livro onde eu me baseei para fazer boa parte dessa apresentação. São 4 pesquisadores que são bem renomados na área. O Applegate, o Bixby, o Schwartz e o Cook. E um deles, eu não lembro quem que era agora, estava conversando com um artista, Julian alguma coisa, e ele explicou o problema do caixeiro viajante e o cara ficou tão emocionado que o cara fez um quadro, que eles usaram como capa do livro. Tá?
A imagem não está muito boa, mas se você olhar esse quadro, na verdade parece uma solução do caixeiro viajante. Só ficou mais bonito que um artista fazendo isso, então é uma coisa, enfim. É realmente um problema bem interessante. Esse livro é um livro mais ou menos dessa grossura, assim, e ele explica o algoritmo que ele usou para implementar o problema, para resolver o caixeiro viajante. Eles conseguiram resolver problemas com mais de 100 mil cidades, tá? É uma coisa estrondosa, é uma coisa muito, muito... Eles mantiveram o recorde por muito tempo, acho que o recorde ainda é deles. Existe uma competição, obviamente, né? O ser humano gosta de competir, então tem uma competição para ver quem resolve o maior problema do caixeiro viajante. O maior problema não óbvio, né? Que eu posso resolver um problema com quantas cidades você quiser, eu ponho todas as cidades num círculo, tá? A solução ótima vai ser percorrida. Então, instâncias não óbvias. Mas, além de ser um amor de problema, e por mais que a gente pense que esse problema é um problema fácil, na verdade precisa ter sério para resolver esse problema, tá? Então, é um problema complicado. E eu vou tentar mostrar para vocês como que é um problema complicado. Eu não vou mostrar, não. A gente sabe que é um problema complicado. Na verdade, o cara que ganhou a competição era um professor da Universidade de Colômbia, tá? Então, ele ganhou os $10 mil, mas enfim. Todo mundo pode concorrer, mas ele que ganhou. Tá? E esse é um negócio que eu acho fantástico na área de otimização combinatória, que é a área que se encaixa o problema do caixeiro viajante. Os problemas são, em geral, muito fáceis de explicar, mas muito difíceis de se resolver, sobretudo de obter a solução ótima. Essa dualidade entre a facilidade de se entender o problema e a dificuldade de se obter uma boa solução, uma solução ótima, é que torna essas coisas bem, por um lado, lúdica e por outro, desafiadora, científica, enfim. Mas, enfim, eu encontrei isso aqui numa tirinha, esse personagem chamado Cerebela, e a Cerebela ficou pensando em como que ela vai resolver o problema do caixeiro viajante. Como é que a gente faz, né? A gente está aqui, a gente é matemático, engenheiro, e a gente tenta modelar o problema matematicamente e vai tentar resolver esse modelo. O nosso modelo aqui, todo modelo na área de teoria de decisões, que é a área onde se encaixa isso aqui, ele é baseado na decisão que você pode tomar. Então, o que a Cerebela pensou? Ela pensou, bom, eu vou assumir ou vou alocar variáveis binárias a cada arco da minha solução. Então, vou ter uma variável x e j, que vai ser 0 se esse arco não pertence à minha solução, e vai ser 1 se esse arco pertence. Faz sentido? E a minha solução vai ser composta por todos aqueles arcos que são 1. Obviamente, eu preciso garantir que esses arcos formam um ciclo do caixeiro viajante. Como é que eu faço isso? A primeira ideia dela foi pensar no seguinte, está pequenininho aqui, mas basicamente é dizer o seguinte, cada arco, cada nó tem um arco entrando e um arco saindo. Então tem um somatório nos arcos, todo nó tem um arco entrando e um arco saindo. Então, é uma restrição que diz que todo nó tem um arco entrando, todo nó tem um arco saindo. E aí, o que ela percebeu foi que isso quase resolvia o problema. Por quê? Porque acontecia aquilo que está lá no segundo pensamento dela. Acontecia o fato de que apareciam sub-rotas. Então, eu posso ter uma rota onde esse nó tem um arco saindo, tem um arco entrando, aquele nó tem um arco saindo, tem um arco entrando, mas isso não é uma solução do caixeiro viajante. Por quê? Por causa exatamente dessas sub-rotas. O que a gente quer é uma rota só que percorra todas essas cidades com a propriedade de que tem uma cidade entrando e uma cidade saindo. Tudo bem? Quem resolveu esse problema, ou quem propôs uma primeira solução para modelar esse problema, foi um cara que aqui vocês já devem conhecer, que é o Dantes. Tá? O Dantes é o mesmo que propôs o algoritmo simplex. Quem nunca ouviu falar do algoritmo simplex, a primeira tarefa de casa é sair daqui e entrar na Wikipedia. Tá? É um algoritmo que todo mundo deve conhecer, é um algoritmo de uma beleza, de uma simplicidade muito grande, de uma utilidade extremamente grande também. Então, o Dantes veio ajudar a Cerebela junto com Fulkerson e com Johnson, que também não é qualquer um, né? Não são qualquer pessoa.
Então, em 1954, eles propuseram aquelas restrições ali embaixo. Basicamente, essas restrições dizem o seguinte: se você tiver, para todo subconjunto de cidades, se você tiver 4 cidades, por exemplo, o maior número de arcos que você pode ter entre essas 4 cidades é 3. Isso para qualquer subconjunto de cidades. Então, por exemplo, nessa subrota aqui, a gente tem 4 cidades e a gente tem 4 arcos. Deve existir uma restrição daquele tipo que diz, para esses 4 nós, você não pode ter 4 arcos ligando só esses nós. Você tem que ter no máximo 3. Por quê? Porque aí você força, pelas outras restrições, você força esses arcos a saírem para o resto do grafo, a conectar com o resto do grafo. E você acaba, se você fizer isso para todos os conjuntos de nós possíveis, nenhum deles vai ter uma rota só entre eles. Essas são as restrições de eliminação de subciclo. São restrições extremamente importantes na literatura. Hoje você deve ter coisa como 30, 40 variações dessas restrições, porque elas têm uma importância prática. 30, 40 eu estou chutando, tá? Quem sabe haja mais. Maneiras diferentes de modelar essas restrições. Por quê? Porque elas têm uma importância prática muito grande. Existe uma série de problemas na prática onde você precisa evitar essa característica de ciclo. Tem uma rede, por exemplo, essa rede não pode ter ciclo. A rede elétrica que a gente usa, por exemplo, é uma rede desconectada, é uma rede radial. Você não tem ciclos fechando essa rede, senão você daria curto-circuitos, basicamente. Então, para projetar essa rede, você tem um modelo que precisa evitar a presença de subciclos. A importância é tão grande que pode salvar vidas, né? Que foi o que o prisioneiro falou. Ele, voltando no nosso problema do prisioneiro, esse prisioneiro aí, o número 1, ele conhecia as restrições de subciclo. E ele elaborou um plano. O plano era o seguinte: os prisioneiros, como eu falei, eles podem conversar entre si antes de cada um deles sair. Depois que um deles sai, ele tem que continuar, não pode voltar mais para o grupo. Nem pode mexer nas caixas lá. Mas qual que é o plano desse prisioneiro? Ele pensou o seguinte: vamos numerar essas caixas em ordem. 1, 2, 3, em alguma ordem que todos os prisioneiros concordam entre si. Tá? E a estratégia dele é o seguinte: bom, eu sou o número 1. O que eu vou fazer? Eu vou buscar na caixa de número 1 o número que está lá dentro. Aqui apareceu que número? 7. Então, eu vou para a caixa de número 7. Na caixa de número 7, apareceu o número 5. Então, eu vou para a caixa de número 5. Na caixa de número 5, apareceu o número 1. Sou eu. Encontrei meu número em menos do que 4 caixas. Tá? O segundo vai fazer a mesma coisa. O segundo prisioneiro vai chegar lá, ele vai na caixa número 2, ele encontrou o número 3. Ele vai para a caixa número 3 e encontrou o número 8. Então, ele vai para a caixa número 8, ele encontrou o número 2. Funcionou também. Tá? Acho que nesse caso aqui vai funcionar para todos. Por que funciona? Ou por que funcionou nesse caso? Pelo seguinte, vejam que isso aqui, qualquer permutação de 8 números é uma solução do problema do caixeiro viajante para 8 cidades. Certo? É uma solução do caixeiro viajante? Mais ou menos, né? Por quê? Porque, nesse caso, se eu entrei aqui com 1, o que aconteceu? Aconteceu um subciclo de tamanho 4. Do 1, eu fui para o 7. Do 7, eu fui para o 5. Do 5, eu voltei para o 1. Isso não foi uma solução do caixeiro viajante. Por quê? Porque nessa solução existia um ciclo de tamanho 4. 1 para o 7, 7 para o 5, 5 para o... Aliás, 1 para o 7, 7 para o 5, 5 para o 1. 1 para o 7, 7 para o 5, 5 para o 1. Um ciclo de tamanho 3. Tá? Ou seja, faz sentido isso? Ou seja, se todo mundo usar essa estratégia, quando é que essa estratégia vai dar certo? Quando não existir um ciclo, todos os ciclos que forem dados por essa solução
tiverem tamanho maior do que o número de caixas que eu sou permitido abrir. Certo? Se eu tiver um ciclo tamanho 5, o que vai acontecer? Eu vou partir do 1, eu vou visitar 5 caixas até encontrar meu número. Morri. Tá? O carcereiro vai ficar feliz. Porque eu não consegui voltar. Então, o que eu quero saber, na verdade, é qual a chance disso acontecer. Qual a chance de ter um ciclo de tamanho 5 na minha solução? Qual a chance de ter um ciclo de tamanho 6 na minha solução? Se tiver um ciclo de tamanho 6, eu morri. Se tiver um ciclo de tamanho 7, também morri. Se tiver um ciclo de tamanho 8, uma solução do caixeiro viajante, eu morri. Porque se eu sair do meu número, se eu sair da minha cidade, eu só vou voltar para ela de novo quando eu percorrer todas as cidades e vou voltar para ela. Então, o que eu quero não é uma solução do caixeiro viajante. Eu quero que não exista uma solução do caixeiro viajante. Mais que isso, eu quero que os ciclos máximos ali tenham tamanho no máximo 4. Então, eu vou calcular o contrário. Né? Vou calcular a probabilidade de eu ter um ciclo tamanho 5. Qual que é a chance de eu ter um ciclo tamanho 5? Quantas soluções existem que têm ciclo tamanho 5? Bom, eu tenho que ver quantas combinações de 5 cidades, das 8, eu consigo obter. Então, eu vou fazer a combinação de 8, 5 a 5. Certo? Essas 5 cidades, eu posso ordená-las de várias maneiras diferentes entre elas. Tá? Não é 5 fatorial, porque uma cidade ela não pode ir para ela mesma. Então, ela só pode ir para as outras 4. Então, ela vai para as outras 4. Essa aqui, ela não pode ir para ela mesma, ela também não pode vir na cidade que ela acabou de vir, porque ela tem que fechar o ciclo de tamanho 5. Então, isso vai dar 5 menos 1 fatorial. Então, eu tenho combinação de 8, 5 a 5, vezes 5 menos 1 fatorial, vezes 3 fatorial, porque as outras 3 cidades que não estão no ciclo, eu posso ordená-las do jeito que eu quiser. Eu posso colocar o número dela voltando para ele mesmo, enfim, não importa. Então, isso aqui, se você fizer as continhas, vai dar 8 fatorial sobre 5. Então, esse é o número de permutações aqui, é o número de maneiras que o carcereiro pode organizar esses números nas caixas, de modo a ter ciclos de tamanho 5. Certo? Para ciclos de tamanho 6, se você fizer as continhas, vai dar 8 fatorial sobre 6, 8 fatorial sobre 7, 8 fatorial sobre 8 para ciclos de tamanho 8. Qual o número total de organizações que o carcereiro pode fazer? Bom, isso é fácil. É uma permutação total. Então, ele pode colocar esses números na permutação que ele quiser. Então, ele tem 8 fatorial. Então, qual que é a chance da gente ter ciclos de tamanho 5, 6, 7 ou 8? É 8 fatorial sobre 5, mais 8 fatorial sobre 6, mais o 7 e o 8, dividido por 8 fatorial. Tudo bem? Isso vai dar 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8, que dá aproximadamente 63%, que é a probabilidade de falha. Ou seja, a probabilidade de ter um ciclo de maior do que tamanho 4. Por consequência, a probabilidade de sucesso é 37%. E aí que entra aquela coisa de probabilidade que eu não consigo entender, que 37% é muito maior que o 0,4% inicial que a gente teria de chance se os prisioneiros simplesmente fossem lá e escolhessem aleatoriamente as caixas. Eu não consigo entender, então não me perguntem por que... Deve ser alguma coisa relacionada ao fato que agora os eventos não são mais independentes. Né? Eles combinaram antes o que eles vão fazer, enfim. Mas isso aí vocês perguntam, quando vier algum probabilista aqui, vocês perguntam para eles que eu vou passar sobre isso aqui. O mais legal dessa solução é o seguinte. Imagina que agora são 100 prisioneiros. Se a gente fizer as contas, vai dar tudo a mesma coisa. E a chance vai ser 1 sobre 51, mais 1 sobre 52, e etc. Isso vai dar um número, mas mais importante que esse número é o fato que é o seguinte. A gente pode sobreestimar esse número por um integral de 1 sobre x. Tá? 1 sobre 51, 1 sobre 52. Se a gente fizer 1 sobre x e calcular essa área entre 50 e 100, a gente tem uma sobreestimativa. Tá certo isso? Sobreestimativa? Enfim, uma estimativa superior do valor da probabilidade de falha. Isso aqui dá log ln 100 menos ln 50, que dá log de ln de 2. Vocês perceberam o que aconteceu aí? Esse ln de 2 independe do número de prisioneiros. Se eu tiver 10 milhões de prisioneiros e eu puder abrir 5 milhões de caixas, vai continuar dando ln de 2. A menos que eu tenha faltado na aula da 7ª série, que ensinou log. É isso mesmo, né, Tenga? eu divido o 100 pelo 50 ali, eu vou ter o ln de 2. Então, se eu sempre puder abrir metade das caixas, independente do n, do número de prisioneiros, eu vou ter sempre ln de 2.
Ou seja, mesmo que eu tenha um número de prisioneiros muito grande, a chance de sucesso usando essa estratégia nunca vai ser maior, nunca vai ser pior do que 30%. Que agora é muito, muito maior, coloquei até um maior a mais do que o muito maior, do que meio elevado a 100. Tá? Por que isso acontece? De novo, não sei. Tá? Só para terminar, eu não vou tentar competir com o dilema do gordo, mas eu vou... E aí? A chance de sucesso é 30%. A gente tenta ou não? De novo, se a gente tentar e conseguir, a gente está livre e pode ser feliz. Se a gente tentar e não conseguir, a gente morre. E aí? Aí, nessa mesma tirinha, eu encontrei um outro personagem que eu acho que responde esse dilema, que é o Percival. Acho que às vezes tem que chutar o balde. E tenta, vai. Tá bom? Era só isso mesmo. Aqui tem algumas referências. Esse problema dos prisioneiros, da probabilidade é 1, ele é conhecido como prisioneiros e caixas, tá? Aí tem uma referência legal, tá bem explicadinho. O livro do Shvato, do Bix, do Doppelganger e do Cook. E eu usei a Wikipedia também e essa tirinha aí para fazer essas coisas. Obrigado. Eu não empurro o gordo. Mas daí eu não posso fazer a pergunta. Bom, outra pergunta? Você conta para mim na restrição do subciclo lá, por favor? É isso o nome? Sim. É para todo subconjunto? De todos os nós, menos um nó qualquer, que é o nó raiz. Porque se você... Eu fixo um nó qualquer. Porque se você tiver todos os nós, você quer que possa ter um subciclo. Então você tira um nó e qualquer subconjunto que não contém aquele nó, ele não pode ter um subciclo fechado. Para ter um subciclo, você precisa ter esse nó que é chamado de nó raiz. Seria redundante com usar todos os subconjuntos que não fosse o conjunto inteiro de Aresta. Na verdade, aqui você pode reduzir, você pode fazer... eu coloquei aqui de uma forma mais simples, mas você pode dar uma melhorada nessa restrição. Você fazer subconjuntos de tamanho S sobre 2, N sobre 2, alguma coisa assim. Mas, basicamente, a ideia de que... O segredo dessa restrição está no seguinte, né? É todo subconjunto desse conjunto N de nós. Então, tem muita restrição. Tá? Tem um número muito grande de restrições. Eu falei que o Dantes resolveu esse problema com essas restrições. Na verdade, o que ele fez foi ignorar essas restrições. Ele resolvia o problema sem essas restrições e ele procurava restrições desse tipo violadas. Ele colocava de novo no problema. E o que acontece, que é o que a gente usa basicamente em programação inteira, é o fato que essas restrições, na verdade, elas aparecem em número muito pequeno na solução final. Muito poucas restrições desse tipo estão ativas. Então, você pode fazer um procedimento iterativo de colocá-las na solução. Não embaralhar aleatoriamente para errar esses casos de Se o carcereiro souber que eles estão pensando nisso, aí ele pode pode matá-lo certamente. Né? Que é o que aconteceria no filme, né? Mas isso pressupõe que o carcereiro é burro. Tá? Pressupõe que ele não, ou pelo menos que ele não imagina que os prisioneiros possam ter essa ideia. Bom, já que não posso perguntar do gordo, você deixaria todo mundo do trem morrer? Uma boa pergunta. Não sei. Leandro, tem mais uma. Mais uma? Vai lá. É bom, me livra dessa aqui. Boa consciência. E aí ele ia ficar dando risada lá em cima. Mas a pergunta é assim, existe um limitante superior para a probabilidade de chance de alguma estratégia de escolha das caixas aí? Que é a pergunta que surge, né? Aleatório dá uma merreca. No artigo não comenta? Não, na verdade não é nenhum artigo, é um textinho que o cara colocou na página dele, e o que ele comenta é o seguinte, que esse tipo de problema, onde
Você entender o que o cara fez é razoavelmente simples. Você entender que isso dá 30% é razoavelmente simples, etc. Agora, você bolar uma estratégia que dá isso, como é que alguém bolou isso, né? É porque eu estava falando das pessoas desocupadas que existem na nossa área, enfim. Não sei, eu não acho que exista algum estudo sério nisso, não. Embora seja um problema extremamente prático, né? Sobretudo se você for um prisioneiro e tiver... Mais perguntas? Antes que eu esqueça, aqui é o certificado laranja, certificado azul. Muito obrigado. Então esse foi o último desse ano, a gente volta então ano que vem. Se vocês separaram olhando na página, esse foi o seminário de número 41, então o próximo tem alguma coisa de especial. Aguardem. A gente vai ter, espero que a gente vai ter algumas surpresas para o ano que vem, ok? Mas então, eu sei que agora é um momento muito triste, mas como tem os vídeos no YouTube, vocês podem ficar reassistindo eles de vez em quando para matar a saudade, ok? Então, muito obrigado.